Hoje, as principais ferramentas que a gente estava falando de inteligência artificial que a galera tá correndo atrás e tá usando pra cacete. ChatGPT, Midjourney. O Midjourney funciona tipo o ChatGPT? Ele pega a base que o ChatGPT faz eventualmente e cria a imagem. O Midjourney é para criar imagens. Então, você pode colocar ali entradas textuais, que pode ter vindo do ChatGPT ou você entrou com aquilo, para ele trazer. Então, ele tem uma base de dados grande também de imagens, onde ele compõe, junta, faz qual que provavelmente fica melhor com o quê e traz isso esteticamente. O princípio é o mesmo. Ele consegue fazer coisas impressionantes ali, cara. Sim, sobretudo gente com 6 dedos e outras distorções. Cara, mas porque é criativo. Então, de novo, por que ele faz dedos com... pessoas com 6 dedos. Da mesma forma que ele escreve o nome do meu livro errado. É uma ferramenta criativa. Ela não tem um compromisso. É que a palavra criativa é boazinha, entendeu? Criativo parece assim, eu tive uma grande ideia. Eu fazer as pessoas com os dedos tudo torto, esquisito. Isso, mas você é um hater dessas paradas, não é, Álvaro? Não. Pelo contrário, eu sou um verdadeiro amante. E por ser mesmo, eu faço a crítica. Não, eu tô lá, li os papers, sei como é que é, sei como funciona a matemática. A crítica faz parte para você saber o que você nas usa, sacadas boas. A crítica é fundamental para você saber o limite daquilo que você está usando. Para que realmente aquilo criando, serve. Então eu quero publicar o próximo paper, então eu tenho que fazer... A crítica dele tá criando, mas aí, tem um monte de artista. Lembra, meu doutorado é em artes, então o pessoal de artes é meu povo, né? Quando começou essa história de todo mundo pode usar e criar como artista, os artistas ficaram loucos. Por quê? Muito do que foi usado para aprendizagem dessas ferramentas é o que outras pessoas criaram. E aí quem disse que eles deram permissão para que seja usado para a criação disso? E ninguém está ligando a mínima. E quando você vê lá na utilização, aquilo que você criou é seu. Então a mesma coisa com o texto. Se você pegar no Google já há muitos anos, em qualquer buscador, eu posso ter um arquivo na internet que eu coloco uma tag e falo, isso não é para ser indexado por buscador nenhum. E eles respeitam. Ah, é? E isso não entra na indexação, não é para ser indexado. O que acontece? Isso não existe no ChatGPT, isso não existe Midjourney, não existe nenhuma delas. Então, se ele pode pegar tudo e pode ver tudo, ele está avançando na criação de um monte de gente. Qual é o problema disso? Eu até acho, tem até um documentário que é incrível, que chama Everything is Remix. A gente não surge do nada a nossa criatividade. A nossa criatividade é baseada num monte de coisa que a gente aprendeu a vida inteira. Só que como ser humano, nós somos imperfeitos. Quando você fala uma coisa, ele fala uma coisa, eu vejo várias outras coisas que eu estudei, eu vou criar a partir disso, mas eu sou incapaz de plagiar vocês ali no olho, crítico, porque eu não tenho competência para isso. Então a gente acaba criando em função daquilo que a gente lembra e vai para frente. O que acontece com essas máquinas? Elas também criam baseadas naquilo que já existe. Só que elas têm uma capacidade fulminante de pegar um volume gigante e ipsis literis elas podem combinar. Então isso traz um problema que nunca existiu na humanidade. Como é que a gente lida com isso? Isso vai incentivar ou vai piorar a criatividade das pessoas? Quando você pega na parte de arte, é pior ainda, porque ainda na parte de texto tem a questão do direito autoral, etc., mas a arte tem aquela outra dimensão que o cara fez especificamente para causar um sentimento, uma impressão, etc. e tal. E aí, o que os artistas estão fazendo para tentar combater isso? Eles estão pedindo para a ferramenta criar coisas usando coisas que são copyright, como Mickey, dos grandes estúdios. Então, se você gerar, por exemplo, um Mickey perverso, e isso começa a existir, isso é meu, a Disney não vai gostar. Para que os grandes estúdios comecem a fazer pressão numa regulamentação da criação de alguma tag, para você poder dizer isso não é uma coisa que é para ser colocada na aprendizado de máquina. E aí também tem que fazer um alerta para quem está usando o ChatGPT, não coloque dados sensíveis ou informações classified, sigilosas, na ferramenta, porque ela está aberta para aprender, você não sabe para onde que isso vai e se isso vai ser utilizado de alguma forma. Daqui a pouquinho uma coisa que você tem que é sigilosa da sua organização ou é algo que não é para, ou ainda é inédito no caso de papers, você coloca para ele validar ou para ele melhorar o inglês ou para ele fazer alguma coisa diferente e você está contribuindo com aquilo em algum grau. Então, de novo, tem que tirar a ingenuidade no uso dessas ferramentas e entender como elas funcionam. Entendi. Porra. Sobre o lance dos artistas e tal, e de pressão pra
pra regulamentar isso tudo aí. Cara, eu realmente não sei o que pensar. Na verdade, a minha primeira reação é... Porra, cara, não sei se precisa. Afinal, tudo que o robô consegue fazer é copiar, é imitar. Não, ele reconstrói, ele faz um mix. Não, tudo bem, mas ele faz um mix de coisas que já existem e tal, não é? Então, ele não é capaz de criar uma parada. Mas o que é criar, muitas vezes, se não recombinar? É mixar, isso que eu ia falar. O que é criatividade? É isso mesmo. Muitas vezes a criatividade é mera recombinação. Pensa nas músicas do Gera Samba, não é uma música só? Coitado do Gera Samba. Sei lá porque o Gera Samba. Não lembro de nenhuma música do Gera Samba. Pô, o Gera Samba mas só tem uma música, Gera não é? Samba virou o pagode El Chan, pô. O El Chan, então. O Gera Samba, o El Chan. E a cadeia longa que segue, não tem uma música só? Ou tem mais de uma? Mas é bom, música... Que maldade. Mas assim, tem um monte de... Se a gente for parar pra pensar e analisar música hoje... Você tá não tem uma música só ou tem mais? Ou tem duas? Eu não lembro. É um monte da mesma música. Mas, pô, por exemplo, você vai pegar um cara de música clássica, por exemplo. Posso falar? Você tá falando um negócio muito sério. Eu falei brincando e eu não quero desprestigiar o sertanejo, nem o Gera Samba, nem nada disso. É pura brincadeira. Eu nem acho que é a mesma música. Só é a mesma música pra mim porque eu não conheço, tá? É pura ignorância. Mas eu sei que... tá com medo de ser cancelado. Não, tô nada. Cancela. Eu só sou um velho professor pra cancelar à vontade. Eu não vou nem perceber. Mas você acha? Eu vou nem notar. Não, mas pô, se liga. Mas posso fazer esse comentário sério agora? Vai. É o seguinte. Vamos lá. No mundo das construções que a gente chama de artísticas, a gente tem coisas que são 90 e tantos %, que basicamente prolongam o que um cara chamado Derrida, que só escrevia coisas incompreensíveis e que dava um truque para parecer mais difícil do que chamava de escritura. Tá? Então, é o mundo do pós-modernismo. Tem uma fase do conhecimento chamada pós-modernismo, que ela é um grande truque, num certo sentido, e no meio desse truque tem umas verdades muito interessantes. Mas uma dessas verdades existe uma espécie de estilística, que é como se fosse uma assinatura do autor, que é a escritura. Então, por exemplo, um grande picareta do bem foi o Salvador Dalí. O Salvador Dalí fazia muitas litografias, que eram basicamente cópias, tá? Então ele fazia um desenho, gerava cópias. Eu tenho Dalí. Tem um monte de gente que não vale pouco, tá? E uma vez, inclusive, tombou um caminhão no norte da Espanha e as pessoas foram lá e saquearam o caminhão e ele tinha tipo 2.000 Dalís originais, entendeu? O Dalí assinava o papel e dane-se. Isso é uma história conhecida. Mas enfim, o ponto a gente tem esse prolongamento. E a gente tem, na ponta do prolongamento, na ponta da comoditização, o que a gente chama de artesanato. E também, no caso das imagens, a gente tem esses bancos de imagem como Shutterstock, tal, que é um dos que está processando a OpenAI, que tem imagens que são meramente foto do cara executivo. Essas coisas que a gente vê por aí, quando vê aquela coisa, você fala, isso aqui é algo comprado de um banco de imagens, tá bom? Então a gente tem todo esse caminho. Esse caminho é um caminho de reconstrução. O sujeito não vai criar imagens para o banco do Shutterstock pensando criativamente o que ele tem que fazer. Pelo contrário, ele precisa de uma série grande e ele precisa de variações no mesmo tema, porque muita gente busca a mesma coisa. O Dalí, vendendo litografia, ele não está efetivamente trazendo os paradigmas mais profundos da arte à tona em cada caso, mas ele está pensando assim, existe um público muito grande que é tipo Romero Brito, entendeu? Romero Brito e seus pratos de plástico, entendeu? Que você tem na cozinha embaixo da pilha toda. É isso. Agora, vamos lá. Existe uma outra coisa, que é a arte como um veículo de gerar o que a gente chama de supressão do senso comum. A arte como veículo de gerar um parênteses e, portanto, algo que só existe só tem valor por ser diferente. Essa arte, ela é diferente do quê? Do mundo ao redor? Não. Ela é diferente, ela dialoga pelo conceito de diferença. Esse é outro conceito pós-modernista que é antigo, mas no pós-modernismo ganha muita força. Esse conceito de diferença é diferença em relação à própria história da arte. Então, ou seja, o valor de uma obra está na ruptura
ruptura que ela traz em relação ao resto da história da arte, entendeu? Neste caso, existe algo que é pensado, e que é pensado não simplesmente esteticamente, o que é bonito, o que é legal, o que é interessante, mas é pensado à luz de quais são os movimentos artísticos que estão acontecendo e o que tem de quente para acontecer agora. Então, tem brasileiros magníficos que são artistas de verdade, artista com A maiúsculo, caps lock, que fazem exatamente isso. O Tunga, tem... Cara, você cansa de ver. Você vai em Inhotim, você cansa de ver gente que tem essa capacidade, que é artista mesmo, que faz isso. Eu tenho uma coleçãozinha da Mira Schendel. Mira Schendel fazia isso mesmo. E muitas vezes é um rabisco na tela. Mas quando você olha do ponto de vista da história da arte, você fala, cara, tem mesmo uma ruptura. Pois essa ruptura, ela depende, no meu entendimento, de uma compreensão não só dessa história, mas do que exatamente neste momento cria esse parênteses ou cria essa ruptura em relação ao que está estabelecido. Portanto, eu não acho que está em discussão no plano do ChatGPT esse debate da arte conceitual, da arte contemporânea, da arte dos extremos mesmo, da que a gente poderia chamar de criatividade artística ou qualquer outra coisa do gênero. Mas está aquele que também envolve arte, como as litografias do Dalí e todas as outras, e o estilo Romero Brito e os ingleses modernos, como Damien Hirst, que enfim, é o rei da reprodução, tá? O ateliê dele é uma espécie de fábrica, e outros mais, porque efetivamente essas pessoas estão buscando muito mais a replicação de um princípio artístico, de alguns poucos princípios, do que propriamente a criação de objetos artísticos que dialoguem com a história da arte a cada vez que eles criam. Então essa que é a diferença no meu ponto de vista.